Fala, Fogudo e Foguda, tudo bom? Um vídeo um pouquinho mais longo para a gente bater um papo sobre uma análise que o Rizek fez ontem dessa confusão de texto, Eagle Groups, Grupo Ares. Tá todo mundo muito confuso com isso. E qual é o problema? É o nosso fogão. O que vai acontecer com o nosso fogão? O apresentador André Rizek fez uma longa explanação de quase 6 minutos no programa Seleção Sport TV desta quinta-feira sobre a briga na justiça entre John Textor e os acionistas do Eagle Football sob o controle do Botafogo. O jornalista disse que o Glorioso vive um momento numa névoa e voltou a falar que o clube pode se tornar um Vasco. Isso aí, no sentido de ter uma SAF sem condições de investir devido aos imbróglios judiciais. Estou mais preocupado, mais debruçado sobre outro jogo do Botafogo, um jogo mais importante do que ele disputa no campo, hoje, que é sobre o rumo que o clube vai ter. E nesse momento o Botafogo está vivendo numa névoa. Ninguém consegue afirmar o que vai acontecer com o Botafogo. Ele está meio de uma disputa jurídica entre John Textor e o Grupo Eagle, que o Textor fundou e hoje o afastou do comando do Lyon e que também quer afastar ele do comando do Botafogo. O Textor, ele conseguiu fazer uma assembleia que diluiu o poder societário do Grupo Eagle, mas a Eagle conseguiu uma decisão na Justiça da Inglaterra que anula a Assembleia, que chegava a essa decisão. Essa batalha jurídica está aberta na Inglaterra, nas Ilhas Caimã, no Brasil, na França, ou seja, muita confusão, iniciou o Rizek. É um grupo gigante que tem um dos maiores fundos de investimento dos Estados Unidos por trás. O Grupo Ares, ele gerencia quase 500 bilhões de dólares. Eles têm grana para gastar na justiça por mais de 10 anos se precisar, tá bom? O grupo ele fez inicialmente 425 milhões de investimento no John Textor, depois mais 100 milhões, segundo o Grupo Eagle, para não fechar o Lyon. É um grupo que tem muito dinheiro e tem condições de levar essa briga jurídica por anos. E se a briga jurídica for levada por anos, o que eu tenho ouvido das pessoas envolvidas é que o Botafogo corre o risco de virar um Vasco. E o que é virar um Vasco? Você continua SAF, mas você fica num limbo, que não tem investimento de empresas, e você não sabe direito para onde você vai. Você cai numa incerteza de que você é SAF, mas você não tem investimento, continuou o Rizek. Afirmou que a Eagle planeja ficar 2 semanas analisando as contas do Botafogo com John Textor afastado, para poder comparar os números e até mesmo precificar o clube, para que o empresário norte-americano possa recomprar o alvinegro, com a ajuda de investidores para a sua nova empresa nas Ilhas Caimã. Textor está tentando de todas as formas comprar o Botafogo do grupo que ele fundou, que é o Eagle. E esse grupo, até o momento, se mostra irredutível de fazer negócios com Textor, sem que ele possa ter livre acesso. Pelo menos é o que eu tenho ouvido dos representantes do grupo, às finanças do Botafogo. Esse grupo entende que teve acesso, até o momento, à versão deles, limitado daquilo que eles entendem ser o negócio deles. Então, eles querem entrar lá, ficar pelo menos 2 semanas com o Textor afastado, como foi com o Textor no Lyon. É o desejo deles. Não estou aqui avaliando se esse desejo é justo ou não. Não cabe a mim avaliar. Apenas estou reportando o que está acontecendo. Eles querem ficar pelo menos 2 semanas vendo a contabilidade, explicou. Por exemplo, o Textor alega que há uma dívida do Lyon com o Botafogo. Esse grupo não nega, mas ele quer poder entrar, estudar os livros, bater com os do Lyon e depois do tempo que acharem necessário, precificar o Botafogo, para que o próprio Textor, por exemplo, queira comprar com investimento de terceiros. Ou se esse grupo pode decidir, a exemplo do que fez no Lyon, de achar que o Botafogo é lucrativo e seguir com o Botafogo. Essa decisão não está tomada ainda. O que está tomado neste momento é que eles vão brigar até o fim, porque há uma batalha muito forte entre Textor e esse grupo. E o maior prejudicado com isso é a incerteza que nesse momento ronda o Botafogo, completou o Rizek.
Ele disse, o André Rizek se disse neutro nessa disputa e relembrou o último capítulo da briga envolvendo o empréstimo de 154 milhões tomado pela Eagle junto ao Botafogo. Segundo ele, a Eagle só executaria a cobrança caso vença a disputa na justiça. Se o John Textor conseguir recomprar o clube e tirá-lo da atual holding. Qual o seu lado da história, Rizek? Nenhum. Me dou bem com o Textor, estou conversando com outro grupo, o meu lado é nenhum. Estou apenas apurando, ouvindo os envolvidos e muito preocupado. O último capítulo veio ontem, quarta-feira, porque esse grupo entrou com uma petição que vai ser avaliada na Justiça Brasileira, que é o seguinte: o Textor alegou na Justiça que esse grupo deve ao Botafogo 154 milhões de reais. Esse grupo está demonstrando que essa cobrança é falsa, que esse pagamento já foi feito. Se esse grupo tiver sucesso nessa petição, a legislação brasileira diz o seguinte: quando você faz uma cobrança indevida, no caso 154 milhões que o Textor alega, caso eles confirmem que o valor é indevido, o cobrado de forma indevida tem direito a receber o dobro. Ou seja, o Botafogo alega que o grupo deve 154 milhões à SAF. Caso o peito da Eagle seja apreciado de forma favorável pela Justiça, a SAF passa a dever 304 milhões. Aí você pergunta, vocês vão executar o negócio que é de vocês? Porque a SAF ainda é do grupo Eagle. E a resposta é a seguinte: por hora não. Mas se o Textor, por exemplo, conseguir vender, mesmo que momentaneamente, aí a gente vai executar os 304 milhões se eles forem vencedores. Por fim, Rizek disse entender todos os lados da briga e disse que o grande prejudicado com isso tudo é o torcedor do Botafogo. Eu e você, a gente é que vai sofrer com isso, tá? É uma batalha que, por enquanto, é muito incerteza. Ninguém tem condição de afirmar o que vai acontecer. Os dois lados estão brigando com armas que têm. Por enquanto, o Botafogo está conseguindo ter saúde financeira. Mas o que me preocupa é o futuro mesmo, o que vai acontecer. Tentei aqui trazer as informações sem nenhum juízo de valor. Eu entendo a devoção que os alvinegros têm pelo John Textor, como ele pegou o Botafogo e como o Botafogo está hoje, campeão da América, campeão do Brasil. Eu entendo a lealdade do clube associativo e entendo também o lado de quem faz o negócio que está tentando brigar por aquilo que acha que é direito dele. Mas, no fundo, o grande prejudicado é o torcedor, porque ele pode se ver num limbo de um negócio que pode se arrastar por anos na justiça. Tenho certeza que o Textor está tentando resolver isso o mais rápido possível. E, do outro lado, tem gente muito poderosa, capaz de arrastar essa briga por anos. É isso aí, gente. Então, essa é a incerteza. Se o Botafogo virar uma empresa de questão jurídica, quem vai investir? Entendeu? Você quer comprar a padaria do seu vizinho ali. Aí o vizinho fala assim: olha, eu te vendo, só que tem um outro herdeiro que também está na justiça. Fala assim: pô, tô fora, porque tu vê que é furada. Tu não vai comprar um imóvel que você sabe que tem herdeiros brigando. Porque você vai comprar e daqui a pouco você que está com problema. E nesse momento, o Botafogo não vai vender para ninguém e a gente vai ficar aqui, ó, na briga da justiça, igual o Pedrinho tá lá com o Vasco, se enrolando. O que você acha? Desculpa esse vídeo longo, eu sei que a ideia não é essa, mas é uma análise desse borogodó que a gente não sabe de nada que está acontecendo e que a cada dia vem uma novidade. O que a gente torce pelo Botafogo. Então, que se resolva logo. Grupo Ares fica? Grupo Ares fica e vende para alguém? John Textor fica? Alguma coisa tem que se resolver. O que não pode é ficar o vazio. O que você acha disso? Quero a sua opinião. Curte, comenta, compartilhe. Se puder, colabore com o Pix, tá? É tempo de Botafogo.